Olá novamente, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Introdução à Linguagem R, da Beta Analítica. Nesse vídeo nós comentaremos sobre tabelas e sua importação e visualização no R, certo? Bom, para começar, naquele script que eu passei para vocês, o primeiro comando que a gente tem aqui é o set working directory, ou setwd. Nesse caso aqui, a gente está só definindo um local de trabalho, né, no computador, uma pasta na qual a gente, um caminho, né, no qual a gente vai trabalhar. Não é obrigatório fazer isso, vocês podem chamar, toda vez que chamarem um novo arquivo, né, chamar ele por esse caminho, com esse caminho junto, né? Por exemplo, copio e colo esse trecho toda vez que eu chamar um arquivo lá embaixo, né, uma nova tabela, mas assim fica mais fácil, né? Vocês podem colocar todos os arquivos que eu mandei para vocês, né, que vocês têm de acesso aí, no mesmo local, e aí você só chama uma vez esse caminho e depois só chama o nome do arquivo, tá? Isso vai facilitar bastante a vida de cada um de vocês. A única coisa que vocês têm que se ater, né, que onde é essa pasta, né? Não vai ser exatamente o mesmo caminho que eu tenho aqui. O Windows, inclusive, né, normalmente você tem lá o disco C e tal, né? E se você não lembrar como é que faz isso, você pode abrir nas pastas lá do Windows e aqui vai ter um caminhozinho. É só você apertar e copiar e colar esse caminho aqui, certo? Isso no Windows. Bom, roda esse comando aqui. Em seguida, esse é a função principal para você chamar uma tabela para dentro do R. A função readTable, read.table, certo? Quais são os argumentos dessa função? Primeiro, o caminho ou o nome do arquivo, tá? Com a extensão, entre aspas, sempre entre aspas. Quando é um caminho no R, você sempre vai usar aspas. E você tem lá, né? Essa é a tabela que eu gostaria que vocês importassem agora. A informação da localização de todos os hidrantes em um cantão ou cidade na Suíça. E, bom, logo a extensão. Esse é outro argumento, sep, é de separation. É aquilo que está definindo a separação entre os objetos. Tá? Nesse caso, é um CSV. CSV, comma separated, né? Que é então separado por vírgulas. Então a vírgula vai definir cada valorzinho lá. Tá? E aqui header é só para dizer que existe uma linha, a primeira linha, que é o título, são os títulos. Tá? Não é a tabela crua, ela tem títulos. As colunas têm nomes. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou pegar aqui o arquivo que eu estou comentando, né, que é um CSV, para quem não tem muita noção disso, e vou abrir no editor de texto. Então, na verdade, esse é como o arquivo de fato é feito, né, nesse caso. Você tem lá os títulos aqui, né, das colunas, e as vírgulas separam os arquivos na tabela. Por isso, né, um CSV. Então, desse jeito, a gente chama ele lá no R. Roda essa linha. Essa função head, que seria a cabeça, né, é para ver justamente a cabeça do arquivo, né, são as primeiras linhas, só para a gente ter uma noção do que ele é, sem querer printar tudo, né. Então, vocês têm lá, ele entendeu que é a vírgula que separa e coloca lá como é que é a cara dessa tabela. Vocês têm aqui, né, coordenadas, o ano, né, de instalação e tal, e algumas outras informações. Aqui até tem alemão, né, essas informações, mas isso faz parte também do exercício. Eu quero mais que vocês não se atenham tanto ao que cada coisa significa, não quero que vocês façam uma análise dessa tabela aprofundadamente, mas sim prestem atenção nos detalhes, né, da importação e da visualização em seguida. Para vocês entenderem mais e precisarem, né, investigar essa função readTable, lembre-se, né, do ponto de interrogação e o nome da função. E reparem no número de argumentos que podem ter. Em cada tabela é um universo completamente diferente, dependendo. Tem questões aqui, por exemplo, das aspas, né? Se tem aspas no arquivo de fato, se tem nome para as linhas também, em vez de só para as colunas. Aqui um bem interessante, que é o encoding, tá? Normalmente a gente usa esse UTF-8, tá? Que é universal, inclui acentos, mas alguns arquivos podem ter algum tipo de outro encoding.
Isso exclui acentos, inclui outros tipos de acentos, talvez. Muito depende do país que está sendo usado. O TF-8 é um internacional, meio ISO, assim, mas não necessariamente o arquivo vai estar em UTF-8. Inclusive, muitas vezes, ao transferir um script para alguém, aqui, por exemplo, tem, né, o texto contigo aqui, com C cedilha, né? Isso pode ser um problema em outros computadores. Inclusive, uma coisa importante é isso. O jogo da velha aqui é para comentar, não é. Você inclui o jogo da velha e você pode fazer um comentário, né? Então, quando eu rodar isso aqui, ele simplesmente vai pular, certo? Mais para sua orientação e organização. Em seguida, a gente tem o TXT, tá? Um outro tipo de arquivo, né? Nesse caso, a gente pode até olhar ali lá, chama Olympics, foi até um que eu já criei anteriormente. A separação dele, nesse caso, são espaços, certo? Então, como é que a gente vai puxar ele no R? Simplesmente coloca lá que a separação é espaço. Chamei ele aqui de OL e ele está lá, bonitinho. Trago ele legal. Só um experimento com vocês, vou mostrar para vocês se eu tentasse trazer ele com vírgula, para ver o que acontece. Ele criou uma coluna única, porque ele não achou nenhuma vírgula. Tá? Então, esse é um trabalho que uma tabela com a qual eu não consigo trabalhar. Tá certo? Prestem bem atenção nisso. Como eu disse, esse readTable é uma função universal para chamar tabelas, né, no R. Quase qualquer tabela você consegue usar readTable, desde que você adapte os argumentos, certo? Mas existem funções específicas para tipos específicos de tabela. Uma delas é a readCSV. Vocês veem que ela tem exatamente o mesmo formato, né, do readTable, propositalmente. E nesse caso, o que exclui-se, né, é o argumento ali da separação. Então, às vezes você sabe que é um CSV, então, e já coloca ali sem separação. Na mesma, na verdade. Vejam que faz a mesma coisa. Tá certo? Inclusive tem uma outra função que chama readCSV2, que tem algumas variações, assim, também. Às vezes acaba uma dar certo, outra não, mas tende a funcionar. Eu mesmo sempre uso readTable mesmo, que eu acho que simplifica o código, né? Deixa ele aquele mais mínimo, assim, mais enxuto. Aqui coloquei para vocês se aterem a essa questão dos nomes, né? Eu só mudei aqui o nomezinho e vejam que ele já não importa. Tá? Esse é um erro bem comum. Às vezes a gente tem um typo, né, erro de digitação, e o que acontece é que ele não consegue importar. Ele vai encontrar que não tem esse arquivo ou esse diretório, né, essa pasta. Esse é um erro que acontece bastante, tem que prestar atenção. E às vezes, quando isso não está acontecendo, o caminho talvez esteja errado. Tá? Vocês podem também alterar aqui ou colocar os dois juntos aqui mesmo. Bom, um favorito de muitos que usam principalmente o Windows, né? É a tabela de Excel. A tabela de Excel, ela tem uma separação por tabs. Podemos até aqui abrir uma. Tá lá. Veja que as separações, né, tem algumas coisas aqui. Mas vocês podem ver, você não acha o arquivo aqui, você não acha as informações desse arquivo aqui. Tá? Esse é o formato Excel, ele é bem complicado, tá? Ele é bem específico. E por isso você não consegue ler ele com a função readTable. Tá? O formato XLSX ou XLS, que é do Microsoft Excel, né? Microsoft Office Excel, ele tem esse nível de complexidade. Então o que acontece é que você não consegue simplesmente puxar ele com readTable. Você precisa de um pacote específico, que no caso é o XLSX. Bom, a gente já viu como instalar um pacote, né? Install.packages, entre parênteses, aspas, o nome do pacote. No caso, o nome do pacote é XLSX, que foi feito, inclusive, né, especificamente para importar tabelas Excel. Peço aqui para ele instalar. Uma vez instalado, eu chamo a biblioteca, né, library XLSX, e gostaria então de importar esse arquivo que vocês têm lá, CPI 2015. A função, de novo, repete o padrão das outras, né, read.xlsx. Aqui, uma coisa que é diferente um pouco, eu tenho que chamar o nome do plano. Vocês lembram que em Excel você pode ter várias tabelas, várias páginas, né?
de arquivos. Nesse caso, a gente só pode importar uma de cada vez. Então você tem que escolher qual é. Nesse caso, tem uma que chama aqui CPI 2015 com espaço no meio. Header equals true. E aqui eu tive um outro argumento que vocês também têm no read table, que é o start row, que é a primeira linha, né? A linha iniciante. Então, qual linha começa o arquivo? Porque às vezes pula alguma coisa, o pessoal às vezes isso ocorre muito em Excel, que às vezes tem um título, uma imagem, uma foto, assim, para se referenciar, né, àquela tabela, dizendo para quem pertence, isso aqui do estado, não sei da onde, né, prefeitura e não sei o que. Isso acontece com certa frequência. Então, só que você está pulando uma linha aqui, ok? Mando ali ler, tem alguns warnings aí, alguns warnings, e dou head e tá lá, bonitinho. Tem algumas várias informações, né? O ranking, CPI 2015, o nome do país, região, código e outras várias informações. Esse CPI, né, CPI, só por curiosidade, é o Corruption Perception Index, né, o índice de percepção de corrupção. E aqui então, por final, eu tenho para exportar uma tabela. Eu posso ter criado, manipulado uma tabela aqui. A gente vai aprender a manipular melhor elas em seguida. Mas então, assim, manipular a gente às vezes, né, quer exportar de volta essa tabela. O padrão é bem parecido, só que em vez de read é write, o oposto. Aqui escolhi uma tabela, né, por exemplo, Olympics. E aqui eu escolho o nome que vai sair esse arquivo junto com a extensão. No caso de TXT, é bem interessante que aliás, nem só TXT, mas no caso do Linux você nem precisa colocar a extensão aqui. Tá? O Linux entende coisas sem extensão. Desde que você depois coloque qual é a separação, né? Qual é o método de separação. Bom, mas de toda forma, eu coloco aqui o nome do arquivo com extensão no Windows. Coloco qual a separação, no caso escolhi espaço. E aqui, por exemplo, né, o nome das colunas. Por que a gente também tem esse write table? Às vezes tem uma dúvida, né? Tudo isso aqui eu estou importando e trabalhando dentro do R. Tá? Estou trabalhando numa memória temporária, ok? Isso não está sendo gravado no HD de uma maneira fixa, a ponto de substituir essas tabelas. Então, eu posso trabalhar aqui, puxar com uma tabela, mudar as informações, fazer cálculos, né, criar outras informações, criar gráficos, mas sem alterar a tabela original, certo? Vai estar no script como fazer, qual que é o passo a passo, né, ele lê toda a entrada, saída e tudo, mas sem alterar. Se eu estou, né, writing, ela vai gravar no HD essa informação. Ok? Então toda a manipulação que eu estou fazendo, ela não fica na memória, no disco rígido, né? Só temporariamente. E eu preciso então escrever ela, né? Para que de fato ela vá para o disco rígido. Então aqui roda. Nesse caso eu só estava sem o Olympics aqui, que eu tinha deletado, mas era esse aqui. Bom, então eu rodo aqui e ele escreve e vai aparecer lá na pasta de vocês. Ok? Bom, vamos então aos exercícios desse vídeo. O primeiro exercício aqui, né, do exercício 2, o exercício 2A, importe a tabela que tem nome nypd.csv de ocorrência de tiros em Nova York. No exercício 2P, visualize as primeiras linhas da tabela importada e verifique se ela parece correta. E no C, exporte a tabela em questão com separação por tabulação. Agora eu recomendo então que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e eu resolvo com vocês em seguida. Como o nome ali já está definido da tabela NYPD, nesse A é fazer o que a gente fez aqui. Então, vamos só dar um nome para ela aqui, para facilitar os outros exercícios. Vamos usar o nosso read table. Eu sei que é um CSV, né? O nome do arquivo aqui. A separação, então, é por vírgula, né? Um CSV. E lembrar só da função header, que é importante, que provavelmente tem, né? Quase toda tabela tem. Se não tiver, a gente rearticula. Bom, e posso até olhar ela aqui, tá lá, né? Tabela toda. Legal.
Facinho. Agora visualize as primeiras linhas da tabela importada e verifique se ela parece correta. A gente já praticamente fez isso, mas para ver as primeiras linhas, a gente tem a função head. Vamos lá. E aí ele me mostra as primeiras linhas, né? Um arquivo com bastante colunas, então ele faz um pouco, né, fica um pouco esquisito aqui, mas ele mostra aqui, né? Linha 1 a 6, 1 a 6, 1 a 6. Parece correto, né? Parece bonitinho, bem organizado. Tem a data ali separadinho. Ótimo. Uma outra função que pode ser interessante é tail, tá? Que seria cauda em inglês. E aí eu vejo as últimas ocorrências, assim, eu já sei qual também o tamanho do arquivo, né? Existe outro jeito de fazer isso, mas de toda forma você pode ver, né, o final também da tabela. Pode ser interessante. Vocês também podem mudar esse head para um número específico. Então, por exemplo, eu quero só ver as primeiras 5 linhas. Ele altera. Você tem esse argumento aqui que você coloca, né, facilmente. Quero só ver as 2 primeiras linhas. Ele faz também. Primeira linha. Tá? Por default, normalmente são 6 linhas. Mesma coisa para o tail. Ok? Exporte a tabela em questão com separação por tabulação. Bom, a gente sabe que para exportar a gente tem que usar o write table, certo? Qual é a tabela? E o caminho, né, de exportação. Vamos dar o nome dela daqui de NYPD tab. No caso, vocês podem colocar .txt, né? Eu não preciso, mas vocês podem colocar aqui .txt, né? Só para que ele seja universal ali. Separação, esse é o ponto importante. O tab, como é que ele é feito? O tab é a barrinha ao contrário e T. E então, call names equals true. O true vocês podem colocar ele tanto por extenso como curto. E peço para ele escrever. Vamos ver se ele escreveu ela certinho. Vamos chamar a tabela aqui. Vou chamar lá NYPD tab.txt. Separação a gente sabe, acabamos de fazer. Barra ao contrário T, né? O tab, que a gente chama, tabulação. E header equals true. Olha lá, leu bonitinho, como antes. Perfeito? E é isso, pessoal. Esse vídeo para manipulação de tabelas fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.